Meus amigos e minhas amigas, muita paz. Que Deus nos abençoe. Vamos conversar um pouco hoje sobre a oração, a prece. A oração é o veículo, é o canal que nos conduz a Deus. Entretanto, muitas vezes observada como uma atitude mística, através das pesquisas científicas nos últimos tempos, tem-se percebido que a oração também traz influências comprovadas no sistema imunológico, no sistema nervoso, no sistema endócrino, fazendo com que reações benéficas ocorram em nosso corpo. Sabemos que através da oração nós entramos em contato com o divino. E esse estado de prece que nós nos colocamos faz com que reações ocorram em nosso organismo. O Dr. David Spingel, diretor médico do Centro de Medicina Integrativa de Istambul, ele fez experiências utilizando a ressonância magnética e percebeu que quando a pessoa entra num estado de oração, num estado de prece, ativa áreas do córtex pré-frontal, do córtex cingulado, estimulando a autorreflexão, o acalmar-se sozinho e o controle das emoções. Pesquisas também têm provado que o ato de orar auxilia no controle da pressão arterial, fazendo com que os parâmetros pressóricos se aproximem da normalidade. Dr. Andrew Neuber, do Hospital Thomas Jefferson, da Pensilvânia, também fez experiências com a oração. Idosos que apresentavam alterações cognitivas, alterações de memória, foram estimulados a orar por 12 minutos durante 8 semanas, tendo resultados muito positivos, inclusive alterações dramáticas sendo percebidas no cérebro durante a realização da ressonância magnética. Nos Estados Unidos, uma equipe médica também fez experiências com pacientes na unidade coronariana. Eles separaram alguns pacientes, mais ou menos com o mesmo quadro, e solicitaram que pessoas orassem por esses pacientes. E eles fizeram com outro grupo o mesmo tratamento clínico, mas sem as orações intercessórias. E depois de analisar os resultados, eles chegaram à conclusão que aqueles pacientes que receberam as orações intercessórias apresentaram um avanço no quadro positivamente, diferente daqueles que não receberam as orações. É interessante a gente perceber que experiências empíricas têm mostrado uma sensação de bem-estar, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de pacificação das pessoas que entram em estado de prece. No futuro, nós faremos um vídeo específico sobre as comprovações científicas, as alterações neurofisiológicas que a prece proporciona àquelas pessoas que criam esse hábito, o hábito de orar. Então hoje nós podemos falar de forma científica que a oração traz benefícios físicos, emocionais, psíquicos
para aqueles que utilizam desse hábito para buscar a paz, a tranquilidade e um contato direto com Deus, com o nosso Pai de amor infinito. Orar assim é buscar Deus. É mergulhar no mais profundo do próprio ser, na certeza de que o Pai está ouvindo. E aí nos surgem algumas perguntas. Onde orar? E nós vamos encontrar respostas a essas perguntas, começando por essa primeira, onde orar? Em Jesus, o nosso mestre maior. E quando nós perguntamos, vamos buscar no Evangelho a resposta, e Jesus nos diz: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram nas esquinas das ruas, que oram nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora ao Pai em segredo. E o Pai, que vê o que se passa em segredo, te recompensará. Ou seja, Jesus nos convida a buscar Deus através da oração nas profundezas de nossas almas, nas fibras mais íntimas do nosso coração. Ele não fala em templo, ele não fala em casa, ele fala entrar no teu quarto. Mas esse quarto que ele se refere é na sua intimidade, dentro de você mesmo. Isso lhe dá a possibilidade, a todos nós, nos dá essa possibilidade de buscar Deus onde quer que estejamos. Não preciso para uma casa religiosa. Eu vou buscar Deus dentro da minha casa, na rua, dentro do ônibus, diante do mar, debaixo de uma árvore, olhando as estrelas, numa montanha, numa planície, num sertão, onde quer que eu esteja, eu posso acionar esse contato, buscar o Pai. Sendo Deus onipresente, estando Ele em todos os lugares, aonde eu estiver, Ele estará comigo. E através do mergulho em mim mesmo, vou encontrá-lo. Porque Jesus pregava dizendo: não procure o reino de Deus aqui, ali ou acolá, porque você não vai achar. O reino de Deus não vem em expressões exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que o Pai, sendo onipresente, Ele está aqui, está lá e está dentro de mim, dentro de você. Por isso, onde quer que você se encontre, será o lugar de orar da sua oração. E o que falar? Não é verdade? O que falar na oração? Jesus também fala sobre isso. Quando ele diz: e quando você for orar, não precisa falar muito, igual aqueles que pensam que é pelo muito falar que serão ouvidos. Vosso Pai Celestial sabe do que você precisa antes de você pedir. Por isso, a necessidade de uma fé, de uma sinceridade nos sentimentos. Orar a Deus é falar com Deus, é conversar com Deus, é se desnudar diante dele, é poder se mostrar como verdadeiramente é, porque ele sabe como nós somos.
é nos sentirmos à vontade com Ele. Jesus sempre nos convidou à importância da oração. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Ele nos mostra que a oração é um antídoto aos equívocos, porque quando estamos em estado de oração, sintonizamos com esferas superiores, de onde auímos os conselhos, as orientações, os fluidos pacificadores. Por isso, a necessidade de orar para evitar os equívocos nas nossas decisões. Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. E ficamos analisando o que seria orar sem cessar. Entrar no ônibus balbuciando prece e atravessando a rua balbuciando prece. Será que orar sem cessar é isso? Está repetindo palavras o tempo inteiro, seja verbalmente, seja batendo os lábios, seja pensando. Será que isso é orar sem cessar? Não. Acompanhe o nosso raciocínio. No momento em que nós entramos no estado de prece, a nossa vibração espiritual, ela vai aumentando cada vez mais. Quanto mais nós nos mergulhamos na oração, mais a sensação de paz, de equilíbrio vai nos invadindo. Uma sensação de felicidade, de plenitude vai nos invadindo. Então nós estamos orando até chegar no ponto máximo de vibração que a nossa evolução comporta. Esse é o orar. O sem cessar é, depois da oração, estarmos continuamente nesse ponto, no estado de prece. É depois da oração mantermos a nossa vibração nesse pico máximo. Aí é que está o grande problema. Porque nós conseguimos orar, nós conseguimos elevar o nosso padrão vibratório, entretanto, manter depois é difícil. Muitas vezes na saída, tomamos uma topada, vem um pensamento ruim, baixou a vibração. Vamos pegar um transporte, um ônibus, e aí o ônibus para longe do ponto, a gente vai correndo, ele arrasta. A gente pensa coisas, baixou a vibração. Chega no trabalho, recebe uma carta de demissão, baixa a vibração. Por isto que Jesus diz: orai e vigiai. A oração para que o nosso padrão possa se elevar ao máximo possível. E a vigilância para mantermos-nos nesse padrão. A vigilância para que a gente possa manter um padrão de equilíbrio. Todos nós conseguimos isso? Não. Não, porque nós estamos ainda em fase de aprendizado. É aos pouquinhos. Sentimos que a vibração baixou muito? Oremos novamente. Busquemos o equilíbrio para elevar essa vibração. Até que com o passar do tempo nós vamos nos acostumando nesse padrão elevado de pensamentos, de sentimentos. Vamos nos sentindo satisfeitos e felizes de estarmos nessa região psíquica de equilíbrio através da prece. E aos poucos as nossas derrapadas vão diminuindo até entrarmos naquilo que Jesus deseja: orar e vigiar sempre. Orar e vigiar sem cessar. Bem, na oração, ela pode ter 3 objetivos
didaticamente falando. Na oração, nós podemos pedir. E isso é o que nós mais sabemos fazer. Nós somos craques em pedir. E Jesus também nos estimulou: pedi e obtereis. Mas ele também disse: buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. E todo aquele que a porta bate, ela se abre. Então Jesus nos convida a termos atitudes, a não ficarmos passivos na vida, mas buscarmos direcionar a nossa própria vida. Então, através da oração, a gente pode pedir. Toda oração tem resposta. Toda oração tem resposta. É que muitas vezes nós não paramos para ouvir a resposta. Não paramos para perceber a resposta. Ou então, porque a resposta não foi aquela que nós esperávamos. Porque nós temos liberdade para pedir, mas Deus só irá nos conceder aquilo que nós necessitamos. Aquilo que vai nos fazer bem. A nossa dificuldade de entender a nós mesmos, a nossa dificuldade de conhecer a nós mesmos, muitas vezes nos faz escolher, decidir, agir de forma equivocada. E o pedir também está incluído nessa lista. Às vezes nós vamos pedir algo que em realidade aparentemente nos fará bem a curto prazo, mas que nos trará prejuízos e dor a longo prazo. E Deus não nos quer sofrendo. Então, o pedido é livre, mas a resposta, ela está totalmente, diretamente relacionada ao nosso merecimento, ao nosso crescimento e àquilo que vai nos fazer bem. Na oração, também nós agradecemos. Às vezes nós agradecemos. Mas a oração traz essa possibilidade de agradecimento. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer pela saúde. Agradecer por um benefício recebido. Agradecer por um mal que nos foi evitado. Agradecer por uma dificuldade que foi solucionada. Agradecer a Deus é um ato de reconhecimento à ação divina em nossas vidas. Mas a prece também, ela nos conduz ao louvar. E é no louvar que está a gratidão maior. Porque no louvar, nós estamos agradecendo a Deus não por algo que nós pedimos e Ele nos deu. No louvar, nós estamos agradecendo a Deus não por um problema que Ele nos ajudou a solucionar. Não. Não a um mal que foi evitado. Não. O louvar é a mais pura gratidão. É o contemplar a criação. É ver um pôr de sol. É observar as estrelas cintilando, como se fossem diamantes incrustados na abóbada celeste. É poder sentir o vento sussurrando em nossos ouvidos, sentir a areia em nossos pés, respirar a longos haustos, observar a beleza da natureza e louvar a majestade do Criador. O louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza,
o seu infinito amor por todos nós e por toda a criação. E esse é um gesto de gratidão e de reconhecimento. Então, na prece, é possível pedir, agradecer, mas o êxtase, ele chega e nos penetra, e nos toma, e nos envolve quando nós louvamos a grandeza desse Pai maravilhoso. Evidentemente, tem algumas preces que são decoradas. Mas prece decorada não vale a pena? Vale, claro, desde quando o coração faça parte. A prece que você decora e que quando você fala, você sente cada palavra. Você é envolvido com uma energia, se arrepia, se emociona ao falar cada palavra. Mesmo sendo decorada a prece, ela é muito válida, claro. A que não é válida, é que não sai daqui, do nosso estado raso ainda, é aquela que você fala por falar. Você vai falando e a cabeça está em outro lugar. O pensamento está em outro lugar. Você não está nem aí, está só falando, balbuciando palavras. Isso não é prece. Como também aquelas preces que não são decoradas. Aquela que nasce do coração. Muitas vezes, no momento de angústia, no momento de extrema dor, no momento de medo, de ansiedade, ou no momento de gratidão, no louvar, que as palavras saem de nossa boca de forma iluminada, porque representam o sentimento mais profundo de nossa alma. E Jesus, de uma forma tão linda, nos ensinou a orar. E é maravilhoso saber que tem alguém para nos escutar a qualquer momento, a qualquer hora, a todo instante. O Pai, o nosso irmão maior Jesus e os bons espíritos estão sempre ao nosso lado, a nos ouvir e a nos orientar. E foi aquela oração que Jesus nos ensinou, que tocou os nossos corações. E é com esta oração que nós encerramos o nosso vídeo de hoje, pedindo que o Pai nos abençoe sempre, que o Pai nos ilumine sempre, dizendo a Ele: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Que Deus nos abençoe.